O orçamento público brasileiro, baseado no artigo 165 da Constituição Federal, determina a execução de 3 projetos. Primeiramente, o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, LOA, ou também denominada Orçamento Geral da União, OGU. Bem, o PPA estabelece metas, diretrizes e objetivos do governo pelos próximos 4 anos. A LDO é elaborada em harmonia com a PPA e orienta a elaboração da LOA. Estabelece quais são as principais prioridades do PPA e verifica o que poderá ser realizado na prática. Já a Lei Orçamentária Anual, LOA, estima as receitas para um exercício financeiro e autoriza as despesas pelo governo, ou seja, dá concretude às propostas do PPA e da LDO. Observamos então que o PPA é um programa de médio prazo, enquanto que a LDO é um programa a curto prazo. Agora, procurando entender mais a fundo a Lei Orçamentária Anual, pois é dela que vem o orçamento do Ministério da Saúde, ela possui 3 suborçamentos: o da Seguridade Social, o fiscal, o de investimento. A Seguridade Social é definida como um conjunto de ações dos poderes públicos e da sociedade que visa garantir a paz à população, a previdência, a assistência e saúde. Esse orçamento da Seguridade Social, OSS, já é o próprio orçamento destinado ao SUS, e ele é subdividido em outros: o orçamento da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ele também possui outras fontes, que podem ser encontradas no artigo 195 de nossa Constituição Federal. Mas é importante focarmos nos 3 primeiros orçamentos, pois eles compõem o chamado sistema tripartite, que é responsável por arrecadar os recursos provenientes das 3 esferas do governo: federal, estadual e municipal. A respeito da origem de recursos do SUS, nós já sabemos que o seu financiamento é responsabilidade da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Em 2012, uma lei trouxe 4 novas definições. A primeira definiu qual o valor mínimo que a União deve investir em ações e serviços públicos de saúde. A segunda definiu os percentuais mínimos provenientes da arrecadação de impostos, que serão investidos anualmente pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. Foram definidos também critérios de rateio de recursos a fim de evitar as disparidades regionais. E por último, foram definidas normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde em todas as esferas. Além de tudo isso, em 2015 também foram incluídos os recursos provenientes de exploração de petróleo e de gás natural. A receita corrente líquida é o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, de serviços, industriais, agropecuárias, de transferências correntes e de outras receitas também correntes. E disso são deduzidos principalmente os valores transferidos aos estados e municípios, no caso da União, e aos municípios, no caso dos estados, além das outras deduções previstas em lei. Nós também temos que considerar o mínimo desse valor que eles têm que colocar. Temos a União, considera-se o valor que ela recolhe, menos o repasse para estados e municípios, que seria 15% desse valor, entrando para o SUS. No caso dos estados, excluindo-se o valor que é repassado para municípios, se utiliza 12% da renda. E no caso dos municípios, exclui-se os valores de repasse de contas para a União, mas se utiliza todos os valores de impostos, incluído imposto de renda, multas e juros pertinentes ao município, chegando também a 15% que são repassados para o SUS. Percentuais mínimos aplicados à saúde
São ações e recursos referentes a desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade das instituições do SUS. Atenção integral e universal em todos os níveis de complexidade na saúde. vigilância sanitária e a epidemiológica. Manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores e doenças. Não são consideradas despesas mínimas. A assistência à saúde que não atende ao princípio do acesso universal. Pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde. Saneamento básico, remoção de resíduos e limpeza urbana. Agora que a gente já sabe de onde vêm os recursos e para onde eles vão, vamos falar um pouquinho sobre como é feito o repasse e a movimentação desses recursos do SUS. Então vamos começar falando sobre o Fundo Nacional de Saúde. Ele é uma unidade orçamentária e gestora dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde em âmbito federal, fora os recursos que são repassados diretamente às unidades vinculadas ao Ministério da Saúde, que é mantido em funcionamento pela administração direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que são as entidades federativas. O repasse dos recursos é feito diretamente ao Fundo de Saúde do respectivo ente da federação, e no caso da União, eles são repassados tanto para o Fundo Nacional de Saúde, quanto para as demais unidades orçamentárias que compõem o Ministério da Saúde, como o Funasa, a Fiocruz, a Anvisa, a ANS, etc. Os recursos que estão alocados junto ao Fundo Nacional de Saúde são transferidos para as entidades federativas para realizarem de forma descentralizada as ações e serviços da saúde, bem como investimentos na rede de serviços e na cobertura assistencial e hospitalar no âmbito do SUS. Essas transferências são realizadas nas modalidades fundo a fundo, convênios, contratos de repasse e termos de cooperação. A movimentação é feita em contas específicas mantidas em instituição financeira oficial federal, como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o BNDES, entre outros. Toda a movimentação financeira é fiscalizada pelos conselhos de saúde de cada ente federativo em questão. Em 2007, se estabeleceu que o financiamento e a transferência dos recursos fosse feito na forma de blocos de financiamento, cada um com seu respectivo monitoramento e controle. Atualmente, são 6 blocos, cada um constituído por componentes. São eles: o bloco da atenção básica, com os componentes piso da atenção básica fixo e piso da atenção básica variável; o bloco de atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, com os componentes limite financeiro da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, e o Fundo de Ações Estratégicas e Compensação; o bloco de vigilância em saúde, com os componentes da vigilância em saúde e vigilância sanitária; o bloco de assistência farmacêutica, com os componentes básico da assistência farmacêutica, estratégico da assistência farmacêutica e especializado da assistência farmacêutica; o bloco de gestão do SUS, com os componentes para a qualificação de gestão do SUS e para a implantação de ações e serviços de saúde; e os investimentos na rede de serviços de saúde. Nesse 6º bloco, se trata exclusivamente de despesas de capital e se situa órgãos e unidades voltados exclusivamente à realização de atividades administrativas. Os recursos federais que compõem cada bloco são transferidos aos entes federativos fundo a fundo em conta única e específica para cada bloco e devem ser aplicados nas ações e nos serviços relacionados ao próprio. Os recursos que compõem cada bloco de financiamento podem ser acrescidos de valores específicos conforme a respectiva pactuação na comissão tripartite. Já os recursos que tratam dos componentes dos blocos podem ser acrescidos de recursos específicos para atender a situações emergenciais de riscos sanitários e epidemiológicos. Como a gente já viu antes, a programação de recursos destinados aos investimentos é feita anualmente, e a sua alocação é feita com base em critérios que visam a garantia da integralidade da atenção à saúde, além de reduzir as desigualdades da oferta de ações e serviços públicos. Os conselhos de saúde e os tribunais de contas são informados sobre o montante de recursos previsto para a transferência para as entidades federativas, com base no Plano Nacional de Saúde, no termo de compromisso de gestão firmado entre as entidades, através do Poder Executivo. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde são transferidos diretamente e de forma regular e automática aos respectivos fundos de saúde, sem a necessidade de convênios ou outros instrumentos jurídicos. Esse foi um resumo sobre como funciona o financiamento e o direcionamento de recursos do SUS. Esperamos que tenha sido esclarecedor e que possamos ter adquirido uma base a futuras críticas relacionadas a este tema. Muito obrigada!